Olá pessoal, tudo bem? Fazendo esse vídeo para vocês para facilitar então a correção da revisão para a prova, para a nossa primeira prova. Tá? Então nós vamos estar discutindo as questões que eu passei para vocês pelo Genera, tá bom? Aí só uma observação para vocês, que até amanhã eu vou estar postando também uma lista de exercícios, que vai ser a última lista, né, que nós vamos ter daqueles trabalhos correspondentes à nota de trabalho, tá bom? Então fiquem atentos aí, que até amanhã a gente vai estar enviando para vocês. A única correção que nós vamos ter em relação à nota de trabalho, que no início do semestre eu havia falado do peso 3, então devido a esses contratempos que a gente teve agora, dessas aulas à distância, a instituição pediu que a gente adotasse peso 4 dos trabalhos. Então as provas terão peso 6 e os trabalhos peso 4, tá bom? E o último trabalho que nós vamos aplicar vai ser mandado para vocês até amanhã. Eu vou estar encaminhando com todas as orientações de como vocês vão ter que fazer e o prazo também de entrega, combinado? Mas nosso assunto desse vídeo é a revisão mesmo para a prova 1, que vocês já têm inclusive disponibilizado no Genera. Então pessoal, vamos fazendo a correção e à medida que nós formos fazendo essa correção, a gente vai comentando alguns pontos aí para vocês. Primeira questão que eu passei para vocês, vamos ler juntos. A origem da vida é um tema que sempre intrigou a sociedade desde a antiguidade. Alguns pensadores, como Aristóteles, acreditavam que a vida surgia a partir da matéria bruta. Essa teoria ficou conhecida como... Então, vamos só aqui recordar, eu até coloquei o slide, né, que eu havia passado em sala de aula. Então, nós vamos lembrar de duas teorias importantes desse período, a teoria da biogênese e da abiogênese, né? Então, a teoria da biogênese, né, acreditava, os defensores dessa teoria acreditavam que a vida podia surgir apenas de uma vida pré-existente, né? Enquanto os defensores da abiogênese, eles acreditavam que a vida poderia surgir da matéria bruta, não viva ou inanimada. Então, essa é a diferença que nós comentamos, inclusive, em sala de aula. Então, essa questão que fala então da origem da vida a partir da matéria bruta, a gente tem como resposta então a teoria da abiogênese. Tá bom? Lembrando que esse A é um prefixo de negação, né? Diferente da teoria da biogênese. Segunda questão. A teoria de que os organismos surgiram a partir de matéria bruta perdurou por vários anos. Uma das experiências que contribuiu para que essa hipótese fosse refutada foi a de Pasteur. Entre as alternativas a seguir, marca que a melhor descreve o experimento desse pesquisador. Então, nós temos aqui várias alternativas colocando o ponto de vista, então, da experimentação de Pasteur. Pasteur utilizou frascos de boca larga, as quais tampou com gás para impedir a entrada de qualquer organismo. Opa, aqui a gente já vê um erro, né? No experimento de Pasteur não teve esse tampamento, né, de frasco com gás. Então essa alternativa está errada, né? Letra B. Pasteur preparou caldos nutritivos em tubos de ensaio e tampou com rolhas, impedindo a entrada de micro-organismos, também falsa. Não houve qualquer impedimento, tampamento, né, dos experimentos de Pasteur. Letra C. Então essa está descartada, A e B estão descartadas. Pasteur preparou caldos nutritivos, ferveu a solução e a condicionou em frascos de boca larga, o quais foram cobertas por gás. Mais uma vez, a exemplo do que aconteceu na letra A, está sugerindo aqui que foi tampado o frasco, alternativa errada. E a alternativa B. Pasteur colocou os caldos nutritivos em frascos de vidro, curvou os gargalos de modo que os organismos vivos não conseguiam passar e ferveu o caldo. Então essa seria a alternativa correta, né? A alternativa D. Aí só a gente recapitulando, né, o que foi o experimento de Pasteur. Então ele utilizou esses frascos, né, de abertura estreita e comprimento de vidro aqui, onde ele ferveu os caldos em infusões que ele testou. Depois, na sequência, ele fez uma curvatura nesses frascos e, por causa dessa curvatura, ficou conhecido como pescoço de cisne na época, houve uma barreira física onde os micro-organismos não passavam, mas não houve nenhum tipo de impedimento, nem por algodão, nenhum tipo de barreira física, tamponamento, que a gente chama, nesses frascos. Então, essa aqui é um esquema resumido do que foi o experimento de Pasteur. Então, alternativa D. Próximo. A morte microbiana ocorre quando o micro-organismo perde sua capacidade de se reproduzir. Sobre meios físicos de destruição microbiana, é correto afirmar que: alternativa A. Com a aplicação do
calor úmido produzido por autoclaves, a morte microbiana ocorre por oxidação do material. Eu quero ver aqui com vocês antes algo que a gente havia aqui nesse cantinho, comentado em aula teórica. Então a gente viu as técnicas de asepsia e esterilização, onde nós tínhamos duas formas de controle microbiano, que poderia ser por calor úmido e calor seco. Nós havíamos comentado que a morte por calor úmido, ela é rápida, pouco tempo, já você consegue um efeito eficiente e que mata as células então por coagulação proteica. E o calor seco, embora ele seja mais lento, ele vai matar as células então por oxidação de compostos. Então é bom a gente lembrar desses conceitos que a gente viu em aula teórica para responder esse terceiro exercício, que é o marco X. Então fala aqui que o calor úmido lá, produzido por autoclaves, a morte microbiana ocorre por oxidação do material. Então, oxidação não. Quem mata por oxidação é o calor seco, de acordo com o que a gente viu na aula. Então essa alternativa está errada. Letra B. Com a aplicação do calor seco, a morte microbiana ocorre por coagulação proteica? É o contrário também, né? Quem mata por coagulação proteica é o calor úmido. A alternativa B está errada também. Letra C. Com a aplicação do calor seco, utiliza as temperaturas de 120 graus Celsius, uma atmosfera, durante aproximadamente 30 minutos? Não. Esse conceito nós temos de esterilização, né? Então, não é a alternativa calor úmido, desculpa, é calor úmido e não calor seco. Então, a alternativa C está errada. Letra B. Com a aplicação do calor úmido, utiliza as temperaturas elevadas, vidrarias vazias a 160 graus, 4 a 6 horas? Não. Esse aqui é o conceito ideal, mas para calor seco, está trocado. Então, está errada essa alternativa. E a letra E. O calor úmido mata as células por coagulação proteica, enquanto o calor seco mata as células por oxidação de compostos. Então, essa aqui é a alternativa E, vocês podem observar que é os mesmos conceitos que a gente havia visto em sala de aula. Então, nós temos como alternativa E, a alternativa correta. Quarto exercício. Frequentemente, no laboratório de microbiologia dos alimentos, faz-se necessário o preparo de meios de cultura como parte do processo de detecção de um micro-organismo específico, que possa estar associado a pouca sanidade do alimento. Um dos tipos do meio de cultura que pode ser utilizado é aquele que contém substâncias inibitórias do crescimento de determinados grupos de micro-organismos, mas que permite o crescimento daqueles que se deseja isolar. Esse preparado é conhecido como meio. Então, a gente tem aqui várias alternativas para diferentes tipos de meio de cultura. A gente vai ter que dar uma recordada nos conceitos que a gente já viu de meio de cultura. Mas, nesse caso, quando eu utilizo um meio que eu permito o crescimento do micro-organismo e impeço o outro, por exemplo, utilizando antibiótico, nós temos então o chamado meio seletivo. Nós havíamos comentado em sala de aula. Toda vez que eu uso um antimicrobiano, um determinado meio de cultura, a gente tem um meio. Por isso que é tido o nome seletivo. Ele permite o crescimento de alguns e impede o crescimento de outros. Beleza? Quinta questão. Complete a tabela abaixo de acordo com a fonte de energia e carbono dos grupos de micro-organismos relacionados abaixo. Então a gente tem aqui, a gente trabalhou essa tabela em vários momentos da aula, né? Então, fotolitotrofia, fotoorganotrofia, quimiolitotrofia e quimiorganotrofia. Então, o exercício pede para você completar a fonte de energia e a fonte de carbono de cada um desses grupos de micro-organismos. Então, a gente tem aqui fotolitotrofia, fonte de luz. Então, vamos recordar, a gente falou em aula teórica, né? Sempre que a palavra começar com a palavra foto, então a fonte de energia sempre vai ser luz. Quando começar a palavra químio, quando essa palavra começar com químio, nós vamos ter então substâncias químicas como fonte de energia, né? Fonte de carbono. Então eu vou ter que observar o final da palavra aqui que eu estou analisando. Quando terminar com litotrofia, nós vamos então ter como fonte de carbono o CO2. E quando for substâncias organo, então vai terminar com a palavra organografia, vão ser as substâncias orgânicas então como fonte de carbono. Então nós vimos isso aí em sala de aula. Observem sempre como começa a palavra, como termina a palavra, vocês chegarão na resposta aí de fonte de carbono e fonte de energia. Sexto exercício. Qual desses procedimentos destrói todos os micro-organismos, inclusive as fontes esporuladas? Então a gente tem vários métodos aí,
infecção, esterilização, antisepsia, antibioticoterapia, enfim. Mas um dos métodos que a gente comentou em sala de aula que é o mais eficiente, né, para a eliminação de micro-organismos, inclusive de formas esporuladas, é a esterilização, alternativa B. Beleza, pessoal? Sétimo exercício. A descontaminação através de autoclave da maioria das amostras microbiológicas é feita por... Então, qual seria a resposta? Seria a alternativa B, que é por autoclave. Nós falamos, inclusive, tanto na aula prática como teórica, né, que nós utilizamos essa temperatura básica, né, de autoclave, 121 graus, e o tempo que nós utilizamos vai perdurar aí por de 15 a 30 minutos para ser um método eficiente. Próximo, oitavo. Então, essa alternativa é essa questão relacionada ao metabolismo microbiano, que a gente já viu também. Para que uma célula viva requer energia? Então, tem vários pontos, a gente conversou bastante nisso na sala. Por exemplo, biossíntese das partes estruturais da célula, síntese de enzimas, ácidos nucleicos, polissacarídeos, reparo de danos e manutenção de célula, crescimento e multiplicação, armazenamento de nutrientes, expressão e mobilidade. Tá? Então, nós podemos observar que todos esses 6 itens estão relacionados com as suas funções vitais básicas. Então, na verdade, o micro-organismo requer energia para o seu próprio metabolismo, para todas as suas funções biológicas naturais e essenciais. O nono exercício. Então, diz assim: as várias fases de crescimento de uma cultura microbiana constituem uma curva de crescimento típica, conforme a figura abaixo. Então, a gente tem aqui, ó, essa figura. Acerca dos parâmetros de crescimento microbiano e considerando a curva de crescimento apresentada na figura, assinar a opção correta. Aí tem várias alternativas, a gente vai ter que analisar que está correto em relação a ela. Na fase ST, vamos observar aqui, ó, ST. As células que estão em plena atividade, absorvendo os nutrientes, sintetizando seus constituintes. Vou ler de novo. Na fase ST, as células estão em plena atividade, absorvendo os nutrientes, sintetizando seus constituintes, crescendo e se duplicando. ST. Pelo contrário, né, pessoal? Essa última fase, que é ST, é aquela fase que a gente chama de declínio, onde eu tenho muito mais células que perderam a sua capacidade de multiplicação, de crescimento, do que aquelas que têm essa capacidade. Então, essa última fase, ST, é a fase que a gente chama de declínio na microbiologia. Então, essa alternativa está errada. Letra B. Na fase TQ, cadê a TQ? Aqui. Não sofre influências de fatores ambientais, como pH e oxigênio? Falso também, porque independente da fase, ela sempre vai, a cultura microbiana sempre vai sofrer influência do meio. Então, essa alternativa também está errada. Vamos para C. Na fase QR, então a QR está aqui. Observa-se um declínio no número de células viáveis. Desculpa, que fase Q? Na fase QR, essa aqui. Ela está sofrendo um declínio no número de células viáveis? Não, muito pelo contrário, é a fase de maior ascensão aqui na nossa curva de crescimento. Então eu tenho aqui uma quantidade muito maior de micro-organismos com capacidade de crescimento e multiplicação do que células que perderam essa capacidade. Então, essa alternativa está errada. Letra D. Na fase RS, o número de células que possuem capacidade de se multiplicar, ou seja, células viáveis, é semelhante ao número de células sem essa capacidade, RS. Opa, aqui é uma alternativa correta, porque observem, ó, que esse intervalo RS, nós temos uma curva paralela ao eixo X. Então, o que significa? Lembra que a gente falou até da balança na aula teórica? Quando tem esse equilíbrio, significa que, como se você tivesse uma balança, o número de células viáveis, o número de micro-organismos com capacidade de multiplicação é semelhante ao número de células que perderam essa capacidade. Então a gente tem esse equilíbrio, que é a fase RS. Então a alternativa correta, letra D. Então, aqui só para a gente continuar até o final aqui, nada se pode afirmar sobre essas curvas de crescimento? Não, a gente tem conclusões então sobre a curva de crescimento. E a alternativa correta, então, é a alternativa D, que fala referente, então, a RS. Beleza, pessoal? Então, a gente tem aqui uma fase de ascensão, fase estacionária e fase de declínio nessa curva de crescimento. Letra B. A alternativa, o exercício 10. Considere a figura abaixo. Então, foi dado aqui
tubos, né, contendo micro-organismos representativos. Com base nessa figura acima, que representa o crescimento microbiano em função da disponibilidade de oxigênio, assinar a opção correta. Vamos ver lá o que diz. No tubo 2, observe o crescimento de micro-organismos anaeróbios e aeróbios? Não. Porque observe a figura aqui do tubo 2, nós temos micro-organismos apenas no fundo do tubo. Então, se está falando que são aeróbios e anaeróbios, nós temos que ter micro-organismos nas duas partes do tubo, tanto na parte mais próxima ao oxigênio e também na parte inferior. Então, essa alternativa está incorreta. Letra B. No tubo 2, observe esse crescimento de micro-organismos anaeróbios. Vamos lá, no tubo 2. Esse aqui, observe esse crescimento de micro-organismos anaeróbios. Isso aqui sim é verdadeira. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Então, essa é verdadeira porque observe que os micro-organismos aqui representados estão apenas no fundo do tubo. Lembra que a gente conversou em aula teórica que quando essa característica dos micro-organismos estarem mais ao fundo é a característica de micro-organismos anaeróbios, porque eles vão procurar estar o máximo possível distante da onde tem a oxigenação, que é a superfície, que seria aqui do tubo, né? Então eles vão se concentrar nessa parte do fundo do tubo. Mas vamos continuar para ver outras alternativas também. No tubo 1, observe-se o crescimento de micro-organismos anaeróbios e aeróbios? Não, só estão concentrados aqui na parte de cima. Falso. No tubo 4, observe-se o crescimento de micro-organismos microaeróbios? Também não, né? Por quê? Aqui a gente tem micro-organismos crescendo ao longo de todo o tubo. Se for microaerófilos, eles estariam crescendo mais ou menos aqui, nessa região, ou seja, só lembrando o conceito de microaerófilos, são aqueles que precisam de pequenas quantidades de micro-organismos para crescer. Então essa alternativa está errada. E a última, no tubo 3, observa-se o crescimento de micro-organismos anaeróbios? Não. Se eles estão aqui na parte mais próxima à superfície, não está correto. Anaeróbios estariam nessa parte mais inferior. Então a gente conclui que a alternativa B é a única correta. Beleza. Aí na 11ª questão, qual a diferença entre inibição e morte da população microbiana? Nós conversamos bastante isso também, né? Em sala de aula, só relembrando aí, ó. Inibição seria o quê? Bloqueio da multiplicação, ou seja, é uma ação microbiostática. Inibir significa, eu vou impedir que o micro-organismo se desenvolva durante um período, mas é um processo que a gente chama de reversível. Em um outro momento, esse micro-organismo sendo novamente colocado em condições favoráveis para o seu crescimento, ele pode então voltar a crescer. Tá? Na morte, eu tenho essa perda chamada irreversível da capacidade de produção. Então essa que é a grande diferença. A morte seria a perda irreversível, não tem como ele voltar a ter essa ação de reprodução. Então a gente chama de morte. É uma ação chamada microbiocida. Então o micro-organismo então, passa a ser considerado morto, né? Isso acontece de forma rápida, enquanto que a ação de inibição ela acontece de uma forma lenta. É claro que a inibição, mesmo você impedindo o crescimento do micro-organismo por um determinado tempo, se você persistir por isso por muito e muito tempo, vai chegar um ponto que todos eles perderam essa capacidade. Mas isso acontece de uma forma mais lenta, aqui na inibição. Isso aqui na questão do bloqueio mesmo, aí você tem a morte de uma forma muito mais acelerada. Então lembrem desses conceitos que são muito importantes. Aí eu pedi para vocês definirem alguns conceitos que a gente viu naquela parte de controle microbiano, né? Então, algumas definições. Eu pedi para vocês definirem o que é esterilização. Até peguei os slides da própria aula para ficar mais didático. Esterilização, então, é a destruição de todas as formas de vida microbiana. Então, quando eu falo esterilizar, é eliminar, acabar com tudo, não deixar qualquer forma pré-existente, inclusive as formas esporuladas. A esterilização tem essa capacidade. Aí a gente citou até na aula, né, a gente pode usar vapor por pressão, que é autoclave, gás esterilizante, entre outros métodos aí. Depois, a desinfecção. Desinfecção é a destruição da maioria dos patógenos em matéria inanimada. Então, olha a diferença da esterilização com a desinfecção. A desinfecção mata a maioria, não significa que vai eliminar por completo. Então, você tem uma diferença aí bem gritante em relação ao método anterior. Não inativa formas esporuladas, diferentemente da esterilização, né, que mata inclusive as
as formas esporuladas de micro-organismos. Muito bem. E a antissepsia? Destruição também da maioria dos patógenos, mas só a diferença básica entre a antissepsia e a desinfecção é que na antissepsia a gente trabalha muito com superfície, é feito em tecidos vivos, enquanto a desinfecção nós fazemos sobre superfície. Até coloco uma foto aqui de exemplo de uma pessoa fazendo a desinfecção de um piso, por exemplo. E aqui, em contrapartida, na antissepsia, uma pessoa provavelmente da área da saúde fazendo então a sua antissepsia na parte das mãos. Então o conceito em si é muito parecido dos dois. A diferença é que um é aplicado mais para a superfície e esse aqui para tecidos vivos. Degermação seria a remoção mecânica dos micro-organismos de uma área limitada. Aqui, lembrando o exemplo que eu dei na sala de aula, que é o caso das vacinas, onde você remove, antes da aplicação da vacina, um álcool onde vai ser aplicada a injeção, você está fazendo então uma degermação, que é a remoção então desses micro-organismos nessa área limitada. Muito bem. E a sanitização seria redução de micro-organismos, né, até níveis seguros da saúde pública. Então aqui eu estou dando uma imagem para vocês, mostrando a sanitização de uma área grande. Lembrando que sanitização também não é esterilização, você tem uma limpeza, onde você remove boa parte, né, de micro-organismos, mas não significa que você vai conseguir ter o efeito da esterilização que nós já comentamos. Na letra F, vocês teriam aí o conceito que eu pedi, asepsia. Como a gente não trabalhou esse conceito em sala de aula, vocês esqueçam, não precisam responder e nem vão cobrar na prova esse último conceito aí da letra F, tá bom? E aí na 13ª questão, cite 2 agentes físicos usados no crescimento, no controle microbiano. A gente tem, você comentou na sala de aula, vários agentes químicos. Então observe, pessoal, estou pedindo apenas para citar, você não precisa explicar o que é cada um desses agentes. Eu vou passar por algum deles aqui. Um conceito de controle microbiano físico é a filtração. Nós falamos várias vezes nessa questão da filtração, inclusive uma filtração que a gente falou bastante na sala de aula foi o filtro EPA, né, que é utilizado em equipamentos que é a câmara de fluxo laminar com a manta grossa, onde você impede a passagem da maioria dos micro-organismos, e ele é muito eficiente para esse controle. Então é feito isso de uma maneira física, né? Então aqui o exemplo que eu falei para vocês, do filtro EPA, onde ele impede a entrada de micro-organismos e não permitindo então essa passagem do micro-organismo, é muito usado em equipamentos como esse, que é a câmara de fluxo laminar, que eu já falei para vocês. Outros agentes físicos usados no controle microbiano, baixas temperaturas, como por exemplo refrigeração, congelamento profundo, a própria liofilização, muito usado. Então basta você colocar aqui, se você quer citar baixas temperaturas, é suficiente colocar, não precisa detalhar que é refrigeração, liofilização, nada disso, tá bom? Então outro ponto que você pode colocar como controle microbiano seria baixas temperaturas. Ou o contrário da baixa é a alta temperatura, né? A questão do calorômetro, que a gente já comentou, por exemplo, a autoclave, a pasteurização. Só lembrando que a pasteurização é um método também de eliminação de micro-organismos, mas é uma eliminação parcial, você trabalha com temperaturas mais baixas, enquanto a esterilização trabalha com 121, a pasteurização trabalha com 72, né? Então você mata parcialmente os micro-organismos, mas são exemplos então de agentes físicos no controle microbiano. Aí algumas imagens, né, que nós vimos na tela aula prática, autoclave. Calor seco, você pode citar aí como exemplo chama direta, inseminação, esterilização com calor quente, com ar quente. Então, calor seco também como exemplo de controle microbiano, controle físico, né? Outros exemplos, a ressecação, por exemplo, quando eu removo a água de um determinado alimento e eu impeço então o crescimento desse micro-organismo. Aqui eu coloquei até a imagem daquela carne que o pessoal secava antigamente para conservar durante um período mais prolongado. Lembrando que na aula eu já até comentei que sem água o micro-organismo não consegue se desenvolver e com isso não consegue perdurar a qualidade desse alimento por mais tempo. Nós falamos também da radiação, que pode ser outro método físico utilizado no controle de micro-organismo, lembrando que
radiação ela pode ter baixo poder de penetração ou alto poder de penetração, a gente comentou isso em aula também. E o 14º exercício eu peço 3 características básicas de um agente químico ideal para controle microbiano. Então, o que a gente deseja? Se eu estou trabalhando com controle microbiano, o que eu consideraria ideal que ele tivesse? Quais as características ideais? Então, aí, ó, nós citamos várias aqui na sala, que ela tem um amplo espectro, ou seja, que ele seja um agente realmente eficaz no controle não só de um grupo específico, mas que ele consiga controlar o máximo possível de micro-organismos que estejam prejudicando alguma coisa na prática que eu esteja querendo. Uma toxicidade seletiva, que significa isso, que ele seja agressivo para o micro-organismo que eu queira combater, mas que ele não cause nenhum dano para o micro-organismo benéfico, para determinada situação que eu estou fazendo. Ele tem uma boa estabilidade, uma boa solubilidade, não corrosivo, poder de penetração, ter um certo poder de penetração e poder residual, isso é interessante também. Não combinar substâncias orgânicas. Essa questão do preço é bem importante, disponibilidade e preço razoável, porque também não adianta eu ter um produto eficaz, mas com preço muito elevado para o método que eu esteja querendo aplicar. Isso aqui também é muito importante, principalmente nos dias que a gente está hoje vivendo, né? Que é a questão de não poluir o meio ambiente. Então não adianta também o método do agente químico ser interessante, no entanto ele ser um poluente, não é interessante. Então, pessoal, basicamente assim, os exercícios que nós trabalhamos em sala de aula foram esses, tá? Eu vou deixar disponível também no Genera depois mais uma lista, não se esqueçam então de responder essa lista, até amanhã eu vou estar encaminhando para vocês, respondam, vai valer uma das notas de trabalho de vocês, e caso tenham dúvidas, eu vou deixar também nessa lista de exercício meu e-mail, vocês podem estar entrando em contato comigo, ou pelo WhatsApp, a gente vai estar tirando as dúvidas de vocês. Mas nossa prova vai ser baseada nessa revisão, que foram os conceitos que a gente viu em sala de aula. Então, se vocês estudarem, se dedicarem, tenho certeza que vocês sairão muito bem. Um abraço, até a próxima!